Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é um assunto muito importante para mim, para você que está em casa, para o professor também, que é a questão dos impostos do início do ano, os impostos que a gente paga no começo do ano. Por isso eu estou aqui com o Pedro Manuel, professor de Gestão e Negócios, que vai te trazer dicas para você que está em casa de como se organizar financeiramente para não passar aperto na questão do pagamento desses impostos, principalmente, professor, o IPVA e o IPTU, né? Verdade, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos espectadores. Eu gostaria de dizer que o mês de janeiro é um mês de desafios, né? Passamos pelas festas, foi tudo muito bom, mas o ano começa no mês de janeiro e com ele os desafios. E os desafios já começam com IPVA, IPTU, licenciamento seguro de residência. De veículos, né? Então, o que eu costumo dizer? O ideal, a chave está no planejamento, viu, Rafael? Porque se você consegue, durante o ano, fazer um planejamento que guarde R$100, né, como um fundo de reserva para essas despesas, quando chega o mês de janeiro, você está meio que tranquilo. Ou melhor ainda, se não consegue fazer a reserva, que está difícil fazer reserva, né? Mas que guarde a primeira parcela do 13º, porque você guarda a primeira... O pessoal que conseguiu guardar o terceiro salário... Já está mais tranquilo. E quem não conseguiu, professor, ainda tem como... Sim, nem tudo está perdido, tem solução. A minha solução é, se você tem uma reserva, pague à vista. Normalmente, os descontos vão até 10%, então é interessante o Rafael pagar à vista. Se não tem essa reserva, pague aí, né? O governo ele parcela isso aí sem juros, sem nada, em até 3 vezes. Algumas situações até 5. Eu só não aconselho 5 porque já tem um acréscimozinho, tá? Então, assim, outra ideia. Não reservou, vou ter que parcelar. Procure não utilizar cartão, sabe? Eu pago no cartão e parcelo, porque as taxas do cartão de crédito são altas. Ou, não tenho cartão e vou financiar. Não faça isso porque você já começa o ano, né, com uma sobrecarga aí de pagamento de juros, né? E isso vai comprometer a sua renda aí no restante do ano. Professor, então a primeira dica então é a questão do planejamento da organização financeira ali. Essa é a primeira dica. Eu digo que é uma das mais importantes. Como segunda dica, tá? Algumas pessoas têm direito à isenção. Então é interessante buscar, por exemplo, pessoas com deficiências que podem, junto ao site do Detran, até mesmo Poupa Tempo, verificar se ela classifica, ela tem direito a essa isenção. Buscar informações sobre os Exatamente, porque essas informações são importantes. Na questão do IPTU, tem alguns imóveis também, né, que o proprietário ele tem a isenção, né, como aposentado, algumas doenças, então ele pode entrar no site da prefeitura do município e verificar também essa questão de isenção, porque isso vai ajudá-lo aí durante o ano também. E professor, normalmente esses valores costumam sofrer alterações anuais, né, devido ao cálculo base, à inflação e também pelas políticas locais, né? Pois é, Rafael. E nós estamos com a Selic em 12%, né? E a taxa Selic é um dos indicadores aí que norteiam exatamente esses aumentos, né? Então, eu sempre aconselho que nós temos que prever um pouco esse aumento, né? Às vezes, se você imagina que vai ter um aumento de 3%, 4%, 5%, já planeje, já faça uma reserva de um percentual maior. Por quê? Porque aí você está preparado para esse aumento e, além disso, né, você paga e ainda te sobra uma quirelinha, como dizia lá, como a gente diz lá em Minas, sobra um pouquinho ainda para guardar na poupança. E o professor também consultar as tabelas de reajustes, tanto do IPVA, né, que é o Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotores, também conferir a tabela do IPTU, que é o Imposto Predial do Territorial Urbano. Exatamente. A consulta, olha só, informação é poder. Se você puder consultar, saber de forma antecipada o quanto você vai pagar, qual vai ser o aumento, esse é a base de um bom planejamento.
E professor, você falou da questão da reserva de emergência, né? Como que a pessoa cria essa reserva de emergência? Qual que é o primeiro passo para ela fazer essa reserva de emergência para conseguir pagar, né, os impostos e também as outras contas? Excelente pergunta, Rafael. Todo início, ele é difícil, então vai muito da disciplina, tá? Então o que você pode começar? Pegando o seu salário ali, bruto, do salário bruto mesmo, aquele que você recebe antes de pagar qualquer coisa, você determina, vou guardar 10%. Então imagina que se você ganha R$2.000, você vai guardar 200. Bom, mas 200 para guardar nesse início, então comece com 5%, mas comece, não importa, porque 10% é o ideal. Porque quando você entra na disciplina de todo mês, de pegar esse recebimento, pegou lá, primeira coisa que você separa é esse fundo de reserva, 10%. Todo mês você vai guardando. O que representa? Representa que para o próximo ano você sempre tem uma reserva. Furou um pneu, quebrou alguma coisa, acabou o gás à madrugada, você tem um dinheirinho lá que é do seu fundo de reserva. E o professor, e essa reserva também para quem não se organizou financeiramente é fundamental para essa questão dos impostos, porque não pode deixar de pagar isso, porque senão a pessoa se complica, né? Um ponto importante é que vou dar um exemplo do licenciamento, né, de veículos, né, IPVA. Nós pagamos, né, quando você compra o veículo, você paga IPI, você paga toda a tributação do veículo, né, mas nós temos ainda o IPVA por 20 anos, né, no estado de São Paulo, para que você tenha isenção dele. Porém, se você está inadimplente, além do seu nome no cadastro, né, de restrição ao crédito, você também, numa blitz, você tem apreensão do veículo, né? Na verdade, nós não somos proprietários, nós temos só o direito de uso, né? Por quê? Uma falta de pagamento, o seu veículo, ele sofre aí busca e apreensão, ou é apreendido, daí entra mais despesas como o pátio, né? Então aí para você ir lá regularizar ainda mais, ainda tem as despesas diárias, né? E o professor, como você falou, né? Se eu não me engano, o IPTU normalmente ele pode ser pago em 11 parcelas e o IPVA são em 5. Mas o mais aconselhado é pagar à vista, né? Sempre à vista. Toda e qualquer compra, seja do IPVA, seja do IPTU, pague à vista. Por que pagar à vista? Porque o pagamento à vista te gera um desconto que pode chegar até 10%. Então esse 10% que você ganha já pode ser o inicial do seu fundo de reserva. E a pessoa, né, o pessoal que não consegue pagar à vista, vai ter que parcelar. Tomar cuidado também para não prejudicar os próximos meses, né? O que eu costumo dizer de parcelamento, tá? Posso usar aqui uma analogia, Rafael, você me permite? Opa. A analogia das pessoas que vão ao mercado fazer a compra mensal e parcelam 3 vezes no cartão de crédito, tá? Então, aquele mês a pessoa foi lá, fez uma compra, sei lá, de R$500, parcelou 3 vezes, né? Então, pô, saiu com aquela sensação boa, olha, comprei minha compra e parcelei. Porém, no próximo mês ela vai ter que ir ao mercado novamente comprar. E aí o que vai acontecer? Ela vai ter aquela compra que ela vai comprar, mais a parcela da outra que ela parcelou. E sucessivamente. Vai ter um momento que ela vai precisar ir ao mercado, ela tem um número de parcelas já que ela parcelou da compra e ela não vai conseguir. Então, o ideal é, se parcelar, parcele sem juros. E olha, é difícil, né? Nós vivemos numa situação econômica global, né? Tá todo mundo, a rescisão está em todos os países. Mas o que nós temos que pensar? Cada indivíduo tem que pensar na sua família, tem que pensar na sua conta, na sua situação financeira. Por que isso é importante? Porque se eu tenho alguns parcelamentos, eu tenho que abrir mão de daquela pizza, daquela cervejinha final de semana. Eu tenho que, de fato, me restringir alguns passeios, alguns lazeres, para que eu elimine aquele parcelamento e eu possa respirar e aí sim eu posso colocar na minha programação, né, um cineminha, um lazer com a família. Você tocou num assunto importante, né? A pessoa evitar, né, gastos supérfluos, né? Por exemplo, a pessoa viu que
a vida financeira dela não está tão boa, ela tem que se organizar e a organização começa através disso, né? Focar no que realmente é importante, é prioritário, para depois pensar no lazer, em alguma roupa nova e assim por diante, né, professor? Exatamente. Eu vou usar uma frase que não é minha, de Napoleão Hill, que ele diz o seguinte: o importante, né, nós estamos num momento, né, de redes sociais, em que as pessoas querem postar, né? Elas querem estar, né, todo mundo viajando, lugares maravilhosos, né? Então, normalmente elas querem postar que elas estão no status, que estão bem, né? E isso, para que você tenha essa demanda, faz com que você não consiga ter o seu orçamento organizado, porque você vai para lugares, você vai comprar o que você não precisa exatamente para mostrar um status que você não tem, tá? Então, o que seria o ideal? O ideal é que você viva com o básico, né, sem necessariamente ostentar, mas tenha um planejamento. Por quê? Se você vive de forma mais simples, mais econômica, você sempre vai ter um recurso, vai ter um fundo de reserva, não vai ter um aperto, né? Porque a nossa economia é flutuante, então você sempre vai estar numa situação estável melhor do que aquela pessoa. Isso não é sinal de que é bom ou ruim, mas do que aquela pessoa que gosta de né, ter um status em que o salário dela não comporta ou a renda dela não comporta. Professor, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar para o pessoal que está em casa, de como economizar, né, de como não se enforcar, né, com as dívidas nessa questão dos impostos de início de ano, principalmente o IPVA e o IPTU? Tenho sim. Olha, nós estamos falando aqui, né, dos impostos, né, o IPVA, o IPTU, mas nós temos que lembrar que nós temos material de escola das crianças, né? Nós temos matrículas das escolas, né? Então, quando a gente fala aqui, né, dos tributos, né, que são os mais importantes, né, então a gente dá um foco maior, mas você tem que ver, né, que o material escolar teve um grande aumento aí nos últimos, né? Então a dica é sempre, eu sei que eu tenho que comprar material escolar para as crianças, já começa a comprar antes. Por quê? Do final do ano para o início há sempre um aumento, porque aumenta a demanda. Então, se eu preciso comprar caderno, coisas básicas, né, já compro de forma antecipada, que é uma forma de economizar. Uma outra questão também que é importante trazer, que o início do ano, tá? A nossa economia ela fica um pouco estagnada, ou seja, é popular falar, mas o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval. E o Carnaval esse ano é só em fevereiro. Então, a partir de fevereiro que parece que o Brasil volta a caminhar. Então, o mês de janeiro, vocês vão perceber que esse mês ele é meio lento. Aí as pessoas ficam na expectativa do Carnaval e aí, normalmente, sem ter um fundo de caixa, gastam já o que não tem, né? E aí o que acontece? Quando o ano começa, que é o mês de março, aí as pessoas estão apuradas, devendo para banco, com restrição nos nomes, né? Então, para que isso não aconteça, né, nesse mês de janeiro, evite gastos supérfluos, evite aquela viagem que você não programou, né? Material de escola tem muito... Eu acompanho, né? Acompanho adolescentes, né? Que tem muito aquela questão do marketing, né? De uma bolsa que custa R$500, que tem lá, eu não sei o quê. Evite os rótulos, né? Evite essas propagandas. Por quê? Porque às vezes você pode comprar uma mesma bolsa com a mesma qualidade, pagando 60. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né? Por todas essas orientações, essa aula para o pessoal que está em casa. Dessa questão, né? De como economizar, né? De como começar um ano tranquilo, principalmente dessa questão dos impostos, porque já chega o ano, já chegam os novos impostos também. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, viu? E pessoal, ó, não se esqueça de nos acompanhar no nosso canal no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço, até o próximo na Ponta do Lápis.